Jayamá, Jai nossa mãe, impregnada de êxtase, impregnada de beatitude, salve Anandamaimá, salve Kalima. Vamos hoje continuar os nossos estudos pela própria voz de Ananda. Perguntas e respostas, pérolas de Anandamaimá, compiladas por seu discípulo Ati Mananda, traduzidas. Uma honra poder receber esse livrinho e passar para vocês as palavras da mãe. Vamos lá. Benares, 26 de outubro de 1949. Estava Nanda na estação de trem de Benares e aconteceu uma conversa. Pergunta: eu ouvi dizer que um yogi pode, pelo poder do yoga, prolongar a vida de um homem a extensão de 1 ou 2 meses no máximo. O poder de um yogi mediano não pode alcançar mais a este respeito? Ananda responde: sim, numa fase específica é assim mesmo. Mas o fato da vida humana ter sido estendida, mesmo que por 1 mês ou 2, somente mostra que um acréscimo maior pode ser simplesmente uma questão de maior poder iógico. Um método de aumentar a duração da vida de um homem é tomar um período de outro. Então existe também um método pelo qual o prolongamento da extensão da vida de um homem pode ser feito sem que haja a dedução do período de outra pessoa. Yogis capazes de usar o seu poder dessa forma existem. Mas onde o poder criativo está desobstruído é uma questão bem diferente. Então segue-se que o corpo físico pode ser imortalizado? Pergunta, né? Sem dúvida, se ele é compreendido como sendo onisciente, onipotente, como algo pode ser impossível para ele? Não obstante, nenhum único exemplo de perpetuação do corpo físico será encontrado nos Shastras. É dito que Hanuman e alguns outros são imortais, mas nos contam também que eles têm que mudar de corpo de tempos em tempos, com o auxílio de seus poderes iógicos. Srimá. No estado supremo, tudo é possível. Começou. Assim como impossível. Dizer isso ou aquilo nunca ocorreu. É meramente falar do ponto de vista mundano do indivíduo. Se o corpo tiver que ser mantido em uma mesma condição, isso também pode ser e já foi feito. Considere agora a questão de outra perspectiva. Corpos dão origem a corpos, árvores a árvores, e assim por diante.
Em certo estado, existe ser e não ser, onde tudo o que foi discutido existe, é manifestado e continuará a ser manifestado lá, o que é e o que não é. Além disso, quando você diz que nenhum exemplo pode ser encontrado nos Shastras, o motivo é que, onde a verdade se encontra revelada, pelo menos na medida em que está revelada, essas coisas são conhecidas pela percepção direta. Deu um nó no cérebro aí? Acontece muito, viu, pessoal? A pergunta continua. Eu escutei você dizer que um indivíduo pode ter vários corpos. Se for assim, um homem poderia simultaneamente praticar yoga com um corpo e experimentar os prazeres e suas dores da vida com o outro. Para um yogi, isso pode ser praticável, mas como isso pode acontecer no caso de uma pessoa comum que ainda está na ignorância? Ananda, sim, isso mesmo. Isso pode ser feito pelos poderes iógicos, isso são os siddhis, tá? Os poderes iógicos, os poderes paranormais. Para a pessoa comum, isso parece impossível. Olhe, quando você vê um botão de uma flor, você percebe somente o botão, onde na realidade a flor totalmente desabrochada, o fruto, a semente e toda a planta estão contidas naquele pequeno botão. A manifestação é universal e ilimitada, mas a sua visão dela é parcial de um ângulo. Dependendo do que, num dado momento, aparece diante dos seus olhos. É a nossa percepção de como a gente observa as coisas, né? Temos que lembrar das camadas. Veja com uma visão global, abrangente, e tente encontrar quem, um yogi em particular, um indivíduo em particular, é na realidade. O seu corpo foi primeiro de uma criança. Então, ele se tornou um jovem. Falando para a pessoa que perguntou, né? Um jovem rapaz. E mais adiante, envelhecerá. Infância, juventude e idade madura estão contidas em você. Se fosse o contrário, de onde elas poderiam surgir? Você escuta as pessoas dizerem que quando era criança, seu rosto era de tal e tal jeito. Isso prova que a sua face, quando era criança, está presente nesse momento também. Do contrário, como poderia ser assim descrita?
De maneira similar, seu corpo, em cada uma de suas fases, está sempre presente. Como era no passado, é agora e será no futuro. É assim onde o passado, presente e futuro são experimentados como sendo eternamente presentes. O tempo é consumido incessantemente. Tão logo a infância termina, a juventude se inicia, uma engole a outra. Isso não pode ser percebido pela percepção ordinária. A mudança é observada somente em um grau muito sutil. De fato, aparecimento, continuidade e desaparecimento ocorrem simultaneamente em um lugar. Tudo é infinito. Infinitude e finitude são de fato as mesmas coisas. Numa guirlanda, a linha é uma, mas existem espaços entre as flores. São os espaços que causam desejo e tristeza. Preenchê-los é estar livre dos desejos. Momento de reflexão, de introspecção, para poder absorver tudo que ela diz. Que nós somos, em todos os tempos, o mesmo ser. Benares, 21 de março de 1949. Alguém declarou que Vedanta e Bhakti eram doutrinas ou linhas de abordagem completamente diferentes. Ananda sabiamente respondeu: onde existem doutrinas, a inclusão total não pode existir. Um jogo de palavras, Vada, significa doutrina em sânscrito. Em Bengali, a palavra Bada significa exclusão. As letras V e B soam parecidas em Bengali. Aí ela fez o jogo de palavras. O que é enfatizado de um ponto de vista será rejeitado por outro. Mas onde existe um estado no qual Beda, diferença e não diferença, deixaram de existir.
Alguns afirmam que a concepção de Radha Krishna é completamente vedântica. Por Krishna não poder existir sem Radha, nem Radha sem Krishna. Eles são dois em um e um em dois. Buscador disse que o eterno lila de Deus está baseado na dualidade. Lila é jogo, brincadeira, vem de Lalita, né? Ananda, a suposição de dualidade também está dentro da unidade. Alguns advogam esta opinião. Qual é o verdadeiro significado dos termos Dharma, Lila e Parikara? Ananda, eles dizem que até em meio a este lila, essa brincadeira, esse jogo, a unidade permanece intacta. O que é desfrutado no lila, na brincadeira, é rasa, que é único. E também no Vedanta, a dualidade está fora de questão. Apesar da dualidade parecer manifestar-se diante dos olhos do Bhakta, do praticante, né? Entretanto, também aqui não há nada além da unidade. Se a pessoa não vê as coisas com os óculos de Bhakta, de devoção, de ser um Bhakta, isso não pode ser captado. Visto pelo ângulo dele e da visão, parece que é assim. Observa. Presta atenção. Suponha que ao dar a iniciação, o guru instrua o discípulo a praticar a adoração formal de Radha Krishna e se considerar como um criado e Radha Krishna como seu mestre, engajando-se regularmente desse tipo de adoração e serviço, o seguinte desenvolvimento pode acontecer. Primeiro de tudo, sente-se que o ambiente no qual a adoração é executada deve ser consagrado à divindade, à deidade. E ela deve ser adorada com luzes, incensos, etc., praticando o arati. À medida que, dia após dia, realiza-se esses atos de adoração, começa a indagar-se. Meu Senhor é tão pequeno como essa pequena imagem? Ele habita somente o meu santuário e nenhum outro lugar? Ao executar o seu serviço gradualmente, começa-se a sentir que tudo é dele. Esse sentimento pega a pessoa e se espalha como uma doença infecciosa. Alguém disse uma vez: não se aventure perto da Anandamayi Ma.
existem pequenos germes de varíola ao redor dela. E ela ri. Deu para captar, né? A devoção unidirecionada gera pensamentos profundos que se expressam na ação. A luz do todo descende sobre o devoto. Seu poder desperta nele e, como resultado, uma busca interna profunda floresce. Então, se segue o estágio onde ocorre que a pessoa pode ter uma visão do amado, por exemplo, enquanto esfrega os potes usados para o pujar, ou ao adormecer, pode vê-lo perto da cama. Veja, no início, a pessoa acredita que o Senhor está presente no seu altar. Mas pouco a pouco, é capaz de percebê-lo aqui e ali. Em um estágio mais adiante, não mais em lugares específicos, mas onde quer que a pessoa olhe. Ele é visto sentado nas árvores, de pé sobre as águas. Ele é percebido em animais e aves. Porém, mesmo aqui, a visão que se tem dele não é ininterrupta. Então, chega um momento onde o amado não o deixa mais. Onde quer que se vá, Krishna, Shiva, Kali está presente ao seu lado e sua presença é constantemente sentida. Agora, como será o próximo estágio? A forma, variedade, a aparência das árvores, tudo é o Senhor e a Senhora do Universo. Em um estágio anterior, a pessoa os percebe em todos os objetos, mas agora eles não são mais vistos nos objetos porque não existe nada mais além deles. Árvores, flores, água, terra. Tudo é. E tão somente eles. Todas as formas, todos os modos de existência, todas as expressões, tudo que existe são eles. Nada há além deles. Pode ocorrer
de um sadhaka continuar nesse estado, de um praticante, sadhaka é praticante, continuar nesse estado pelo resto da vida. Se tudo é ele e ela, nada além deles e delas. De Shiva Shakti, de Krishna Radha. Então, o corpo também é ele e ela. A existência única. Nesse estado, quando a pessoa está profundamente absorvida em dhyana, na verdadeira meditação, nenhuma atividade física, seja ela a realização de um ritual ou serviço, é possível. Porque somente existe o todo na pessoa. A pessoa não existe mais separada da divindade. O que diriam os vedânticos? Existe somente um Brahman, Senhor segundo. Não obstante, para alguns que atingiram esta condição, a relação entre o Senhor e seu criado permanece e é sentida da seguinte forma: ele é o todo e eu sou uma parte dele. E mesmo assim existe somente um ser. Ek Atma. Se o Brahman é descrito como o esplendor do corpo de Krishna, por que alguém deveria se opor? Verdadeiramente, tudo é idêntico, não dividido. Perceber isso significa estar imerso no oceano de Shakti, no oceano da unidade. Ai, que bálsamo, né? Depois disso ter sido consumado, a pessoa pode novamente fazer puja e serviço, pois a relação entre o mestre e o criado persiste. Mahabir disse: ele e eu somos um. Mesmo assim, ele é o todo e eu sou parte dele. Ele é o mestre e eu sou o seu criado. Ah, tá. Só caiu aqui, né? Será que isso vai no final da edição ou vai ficar assim mesmo? Veremos. Ele é o mestre e eu sou o seu criado. Vai cair de novo não, né? Experimenta-se a unidade, assim como a condição de criado do Senhor. Se, após o ser único ter sido realizado, a relação do criado com seu mestre ainda continua, por que alguém deveria se opor? A princípio, este era o caminho para a meta da pessoa. Após da realização, é ele, o Uno, quem serve. Esse é o real serviço
chama-se de Mukti, de Parashakti. Chame como quiser. O mestre espiritual dá as instruções para ele fazer ou não fazer japa. É exatamente o mesmo. Não envolve uma contradição. Chame-o de mestre do mundo. Como alguém pode ainda encontrar falha quando você se percebe o todo? Quando você se realiza e percebe que não há Vedanta que persista. Não há Bhakti, não há nada. Porque há simplesmente a unidade. Você se percebe que você é essa própria natureza. E isso é Tantra. Isso é Tantra. Depois de ter percebido a unidade, devido a que necessidade ou imperfeição torna-se necessário adorar novamente uma deidade em particular? Ananda, naquele estado não existe necessidade nem imperfeição. Mas então, a pessoa persiste, né? Mas então não pode haver serviço ou adoração da forma como nós entendemos. Tem que desenhar, né? Ananda, você pode chamar de qualquer coisa. Porque na verdade, gente, você não vai chamar de nada. Você já tá. Você já é. Você se percebe aquilo que você sempre foi. Não existem mais regras. Não existem mais formas. Não existe mais puja, nem arati, nem ishtadevata, nem nada. Você já se utilizou das ferramentas e você não mais precisa de nenhuma delas. O ponto é esse. Sukadeva era um ser liberado. Por que então ele relatou o Srimad Bhagavatam? Que resposta você tem para isso? A necessidade ou a imperfeição que incitaram a pessoa a servir e adorar no estágio inicial não existe aqui. Os vedânticos descartam uma coisa após a outra, dizendo nete, nem isso, nem aquilo. De fato, você vê uma flor bonita e alguns dias depois ela foi reduzida a pó. Portanto, o que eles dizem é perfeitamente verdadeiro. O que está sujeito à mudança irá, com toda certeza, mudar. Por outro lado, expresso nos termos daqueles que acreditam na realidade do nome da forma, alguém pode dizer: todos os nomes são teu nome, todas as formas, a tua forma. Aqui o nome e a forma também são reais. Novamente, pode-se perguntar, pode-se argumentar:
O que está preso pela mudança é o mundo. Perseverando na prática da discriminação, a pessoa finalmente se torna firmada na realidade única. Quando existe somente um oceano, nada além de água, a pessoa não consegue enxergar-se como separado do todo. Isso é imersão total. Não obstante, se externamente ou internamente mesmo, que somente um fio de cabelo tenha permanecido seco, quando uma semente foi frita, ela não consegue brotar nunca mais. Da mesma forma, após se realizar na unidade, você pode fazer qualquer coisa. Não contém mais a semente do karma. Quando isso não está presente, ali, toda forma e diversidade são somente aquilo. Veja, pela devoção intensa, assim como através da discriminação vedântica, a pessoa chegou à existência, à essência única. Aí então, fundir-se nisso significa se tornar como uma pedra? É claro que não é assim. Porque forma, variedade e manifestação não são nada além daquilo. As particularidades, características do caminho específico de cada pessoa, serão naturalmente preservadas. Ainda assim, o que é alcançado é a unidade na qual, dúvida nenhuma, incerteza alguma, pode sobreviver. Na realidade, o que existe pode ser alcançado. Nós somos aquilo, verdade eterna. Por que nós imaginamos que isso deve ser experimentado, realizado? Isso permanece distante de nós. Em alguns níveis, esse ponto de vista é válido, mas em outros, não. O eterno sempre é. O que é denominado o véu da ignorância, Maya, significa movimento contínuo. Movimento significa mudança, transformação incessante. Assim, novamente, nenhuma mudança pode ocorrer aonde há não ação em ação. Para tal, a dualidade não existe. Então, quem come e o que pode ele comer?
nesse estado, como podem existir teorias ou disputas? Se alguém argumenta que uma vez que uma dada pessoa fale, ela não pode ter alcançado esse estado, o que ela fala e para quem? Quem é aquele com quem ela fala? Isso é assim quando a completa realização se manifestou. Isso é assim quando a completa realização se manifestou. Ao tentar explicar isso para os outros, vê-se que eles não entenderam. Perceber que alguém não compreendeu implica que ela tenha revertido para a ignorância. A pessoa percebeu ambos. Ser capaz de compreender e ser incapaz de compreender. Observa. Aquele que está limitado pelo ponto de vista do mundo ainda está em escravidão. Mas onde a visão daquele existe lá, o conhecimento da ignorância e o conhecimento do conhecimento permanecem revelados em sua totalidade. Lá, a possibilidade de enxergar o conhecimento e a ignorância separadamente simplesmente não acontece. Ações tais como comer e coisas assim, agora se tornaram ações na inação. Caso a pessoa ainda realize cerimônias ou não, que diferença faz? Saber ou não saber, em sua totalidade, estão agora contidas dentro da própria pessoa. Mas compreender esse estado é de fato difícil. É fácil compreender uma linha de abordagem ou nível em particular, mas aqui não há a questão de alcançar ou não alcançar. E, portanto, mesmo não alcançar é tampouco uma falta. Porém, se o menor apego sobreviver, isso significa que esse estado sublime ainda não foi alcançado. Pessoas podem ficar ricas vendendo imitações. Afinal, por que as imitações são compradas? Porque elas se parecem com os artigos genuínos. Essa é a maravilha. Mas, ao usá-las, a decepção virá à tona e então a pessoa novamente irá buscar por artigos genuínos. Tendo realizado o ser único e que não existe nada fora disso, a pessoa sabe que a imagem que ela adora é aquele, é aquela, em forma particular. Tendo encontrado a realidade, a pessoa percebe-se nesse disfarce específico,
A deidade que eu adorei não é ninguém mais do que o ser único. Brahman, Shiva Shakti, Param Shiva, Kali. Não há nenhum outro além dele. Portanto, o único é ele, ela, aquele, aquela que eu adoro, que eu adorava. Sempre foi. Quando a pessoa mergulhou nos mares, no oceano, nas profundezas do mar, a água é reconhecida como a divindade. Em uma forma dela. O aspirante que avança ao longo do caminho do Bhakti irá, quando atingir a visão do seu mestre, se tornar um verdadeiro seva devocional criado. Os métodos de nem isso, nem aquilo, isso é tu, isso é tu, conduzem à meta única. Procedendo em uma direção, ela é alcançada. E tomando-a a outra direção, chega-se à mesma meta. Aqueles que seguem o caminho da rendição a Shakti, a energia divina, e aqueles que adoram a imagem de Shiva, ambos devem finalmente alcançar aquela Shakti e aquele Shiva. Aqueles que avançam na linha do Vedanta irão descobrir que gelo é água, que não há forma, mas somente a ausência de forma. Enquanto que o Bhakta alcança a compreensão de que o seu amado é tão somente o Brahman. Cada um tem seu próprio método de abordagem. Igualdade. A unidade deve chegar e se tornar um estado permanente. Ao ter alcançado isso, se alguém diz, eu estou renunciando à liberação, ou eu estou abrindo mão de adorar a minha Ishta Devata, embora ela possa estar abrindo mão, nada será perdido. Pois nessa condição não existe nem renunciar e nem reter. Pode-se perguntar por que não pode existir somente um e é o mesmo caminho para todos? Porque o todo se revela de formas e maneiras infinitas. Na verdade, o um são todos eles. Sempre foram e sempre serão.
E nesse estado, não existe nenhum porquê. Discussões e disputas existem somente no caminho. Com quem a pessoa vai discutir? Somente enquanto ainda estiver no caminho é possível haver disputas e diferenças de opinião. Moral de tudo isso. Enquanto houver separação, não há liberação. Enquanto não houver rendição, não há liberação. Não há despertar de consciência. Enquanto houver apontar o dedo para o próximo, não há liberação. Enquanto houver raiva, ódio, discórdia, você não está no caminho. Enquanto você não olhar o outro como você mesmo, você não está no caminho. Enquanto houver dualidades, não há despertar de consciência. Escolha o seu caminho. Que é o caminho do coração. Pelo que o teu coração grita? Pelo que você sorri? Pelo que teu coração brilha? O seu sorriso se abre. Vai em direção a isso. Liberte-se. Retire os véus, os medos, os condicionamentos. O caminho do amor da mãe, o caminho do amor do pai. Não há espaço para medo, para dor. Há somente rendição, há somente entrega, aceitação, reverência. Reencontre-se. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Matre Namaha. Om Shri Anandamayi Namaha. Om Shri Anandamayi Namaha. Om Shri Anandamayi Namaha. Om Shri Anandamayi Namaha. Jai Ma. Salve a grande mãe, impregnada de êxtase. Ananda. Jai Ma.